Olá pessoal, professor Rildo Vaz. Gente, hoje nós iremos então falar um pouco sobre cálculo estequiométrico, um assunto bastante que exige um pouco mais de conhecimento matemático, interpretação, né? E muitas das vezes muita prática para que a gente possa então resolver algumas questões que envolvam problemas onde estejam relacionados com massa molecular, número de moléculas, volume, enfim. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre cálculo estequiométrico, há uma necessidade então de nós conhecermos algumas regras fundamentais. Entre elas, nós temos escrever a equação química mencionada no problema, é um dos fatores assim que muitas das vezes exige esse conhecimento, né? De, a partir da leitura, escrever essa equação química, até mesmo para visualizar a questão. Uma outra regra, uma vez quando escrever essa equação, balancear ou acertar os coeficientes dessa equação. Uma outra regra fundamental, após então de escrever e balancear a equação, estabelecer então uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema. Na boa parte das questões de estequiometria, ela vai exigir que você então monte uma regra de 3, para que até mesmo possa chegar à solução de um determinado problema. Bem, mas como é que isso funciona, na verdade? Como é que nós podemos então aplicar essas regras fundamentais dentro do cálculo estequiométrico? Para isso, galera, a gente tem que então fazer aqui uma exposição de, digamos assim, de modelos, de possíveis questões aonde se possam resolver. Legal? Então, olha só, podemos então ver, galera? Olha aí, ó. Aqui eu tenho uma situação onde é falado de uma das reações mais clássicas, né, e bem conhecida na química. É a chamada síntese de Haber-Bosch. A síntese do amoníaco, como você vê aí, ó, o NH3, como já bem falou aí, designada pela síntese de Haber-Bosch, refere-se a um processo hoje largamente empregado na escala industrial, onde os parâmetros que interferem na reação química entre o nitrogênio, que é o gás nitrogênio, como você vê aí, né, e o hidrogênio, como é o H2, que é o conhecido gás hidrogênio, são idealmente ajustados a fim de maximizar a síntese do amoníaco. Na verdade, gente, quando você fala da síntese de uma determinada reação, segundo Haber-Bosch, a ideia, né, na imaginação dele seria juntar moléculas gasosas, como do gás nitrogênio, juntamente com gás nitrogênio. Então, nitrogênio e hidrogênio gasoso, uma vez quando ajustado numa reação química, gerou-se então uma substância conhecida como amoníaco. Substância essa, viu gente, muito utilizada então na agricultura como fertilizante. Então a ideia de Haber-Bosch era construir uma reação química que pudesse o seu produto ser utilizado como fertilizante. A ideia então de se montar, né, uma certa reação química a partir então de uma equação, então nós temos escrever a equação química mencionada no problema. Então como escrever essa reação que é mostrada nesse texto? Vamos lá? Primeiramente, a síntese. Síntese quer dizer para nós soma, perfeito? Mas a soma de quem? Do gás nitrogênio com quem? Com o gás hidrogênio. Isso então vai nos resultar a substância então conhecida como o amoníaco. Então aqui você tem a equação escrita desse modelo que nós temos desse texto. Então olha só, gente, na leitura do texto é mostrado aí que a equação no qual ela é descrita, ela pode então ser representada da forma como você vê aí. Só que nós vamos observar que nessa reação, no qual nós temos aí, essa reação, perceba que ela não está balanceada.
né? Perceba então que a reação no qual você observa aí, ó, a quantidade de nitrogênio que você tem aí, ó, ela não é igual à quantidade de nitrogênio que aparece lá no meu produto. Então, neste caso, né, eu teria que igualar essas quantidades. Então, olha aí, gente. Como eu tenho 2 nitrogênios que foi usado na minha reação, então aparecerá aqui, olha, 2 nitrogênios. Só que no momento que você coloca esses 2 nitrogênios aí, ó, observem bem, você altera a quantidade de hidrogênio. O que antes você tinha 3 hidrogênios, passou então a ter agora 6 hidrogênios. E esses 6 hidrogênios que apareceram no produto, eu terei então que entender que desses 6 hidrogênios eles vieram daqui, olha. Bom, então como eu faço, olha? Se já que eu tenho agora 6 hidrogênios no meu produto, eu pegarei esses 6 hidrogênios, irei dividir por 2, olha, e eu vou ter um resultado que é igual a 3. Olha aí, turma. Terei então 3 hidrogênios. Então, numa forma assim bem geral, o que nós acabamos de fazer foi, digamos assim, o que nós chamamos de balancear ou acertar os coeficientes dessa equação. É uma necessidade que toda vez quando você escrever uma equação, você vai verificar se essa equação ela se encontra balanceada. Se ela não estiver balanceada, se os coeficientes não estiverem ajustados, você vai usar então essa estratégia no qual você viu agora há pouco. Tudo bem? Então sempre a gente vai ficar olhando para saber se essas equações, no qual vamos descrevê-las a partir de uma leitura do texto, se elas estão balanceadas. Mediante a isso, podemos então começar a resolver algumas questões. Tudo bem, gente? Legal aí? Bom, dando continuidade, né, à equação no qual nós acabamos de fazer agora há pouco, aí, ajustarmos os coeficientes, né? Como você pode ver, olha, 3 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás nitrogênio. E formou então 2 moléculas de amônia. Legal? Bom, vamos agora estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema. Então aqui a gente vai começar, gente, a mostrar, digamos assim, alguns modelos de problemas que nós podemos encontrar vamos dizer, em questões que sujeitam então a darmos uma solução para o que está sendo pedido. Então eu vou fazer o seguinte, começo então a dizer aqui, ó, quando o dado e a pergunta são expressos em massa. Um exemplo, calcular a massa do amoníaco obtido. Pessoal, é importante que você entenda que quando fala a substância no qual ele se referiu aqui, ó, amoníaco obtido. A obtenção, ela é justamente o que nós chamamos de produto, olha. Seria justamente o produto. Tudo bem? E é através desse produto no qual nós se referimos, ok? Que ele diz então que essa substância produzida, ela dependeu de quanto? Olha, de 10 gramas de quem? De nitrogênio gasoso. Então o que é importante nós dissermos aí? Vamos lá, só para que a gente possa, vamos colocar aqui, para a gente resolver esse cálculo. Então as substâncias que foram sugeridas para nós, olha quem foi. Ele falou então de quem? Do amoníaco, ok, gente? E relacionou o amoníaco, aí, a obtenção do amoníaco, a partir de uma certa quantidade em massa de nitrogênio gasoso. Então aqui eu tenho, olha, essa relação aqui, ó. Observa que eu destaquei os personagens dessa minha questão. Observa que ele fala da massa do amoníaco, então ele está dizendo que o amoníaco, quando eu for calcular, ele deve ser calculado em massa. E ele fala que esse amoníaco foi obtido a partir de 10 gramas de gás nitrogênio. Então o que você percebe? Que ambas as substâncias no qual está se referindo a questão, elas estão sendo dadas em massa. Então o dado está sendo dado em massas aí. Olha aí, turma. E aí o que nós iremos fazer?
Bora tirar então as massas dessas substâncias que aqui nós temos. Ele fornece aqui para nós, gente, olha, as massas atômicas das espécies que constituem as substâncias que nós estamos destacadas aqui, ó. Por exemplo, ele diz então que cada nitrogênio, olha quanto vale, 14. Só que você vê aqui, ó, tem 2 nitrogênios. Se um nitrogênio vale 14, 2 vão valer quanto? 28 gramas. Olha aí, turma. Esses 28 gramas foram usados, né, para obter uma certa quantidade em massa de amoníaco. Então vamos lá. Só para que a gente possa então calcular a massa molecular dessa substância, a gente vai fazer o seguinte. É importante que diga que esse 2 que está aqui na frente, viu? Ele vale tanto para o nitrogênio como para o hidrogênio. Então isso quer dizer que você tem 2 nitrogênios e você sabe quanto é que vale cada nitrogênio. Olha aí, 14, como são 2 nitrogênios, vai dar quanto? 28. Olha aí, gente. 28 gramas. Se eu sei que o nitrogênio vale 14, como eu tenho 2 aqui, ó, vai dar um total de 28 gramas. Agora observe a quantidade de hidrogênios. Nota que, como eu disse agora há pouco, esse 2 ele vale tanto para o nitrogênio, como também ele vale para o hidrogênio. Então aqui você vai ter um total de hidrogênio, olha aí, 2 vezes 3 vai dar 6. Isso quer dizer o que para nós? Se eu sei que um hidrogênio vale 1, 6 hidrogênios vão valer quanto, gente? 6 gramas. Como esses constituintes estão numa mesma molécula, eu somarei um total de 34 gramas. E é justamente essa quantidade que eu tenho de amoníaco que foi produzido quando eu tinha 28 gramas. Mas, pessoal, ele não quer saber de 28 gramas. Lembra que ele quer saber de quanto? Olha, ele quer saber de 10 gramas de nitrogênio gasoso que foi usado aí. Então eu vou fazer o seguinte, como ele quer 10 gramas, então eu digo que esses 10 gramas vai estar para X. Pronto, turma, olha aí, acabei de fazer uma regra de 3. E agora? Acabou a química. Agora é matemática. Se nós formos fazer esse cálculo aí, nós temos 28 vezes X, vai dar 28x. Isso é igual 10 vezes 34. Então aí nós vamos ter que x vai ser igual a 340, né? Porque 10 vezes 34. Esse 28 está multiplicando com x, ele passa dividindo. E aí você vai ter o resultado do valor de x. Ok? O resultado então do valor de x, basta que você pegue então 340 e divida por 28. Esse resultado ele vai dar mais ou menos em torno de 12,1. Então nós dizemos que o valor de x, ou melhor dizendo, o valor do amoníaco produzido quando tiver 10 gramas de gás nitrogênio será então de 12,1 gramas. Olha aí, pessoal, uma questão onde o dado e a pergunta são expressos em massa. Legal, galera? Beleza, então? Pessoal, olha só o que nós temos aqui. Uma outra situação de um modelo de questão onde expressa a massa, que é o dado, e a pergunta em volume. Então você tem massa versus volume. Um exemplo. Olha o que ele diz aí para nós. Novamente, gente, vamos trabalhar aquela mesma fórmula como nós vimos agora há pouco. Ele diz assim nesse exemplo. Calcule o volume de amoníaco obtido. Opa, ele já está falando desse carinha aqui. Só que ele fala do volume. Perceba que agora é pedido, então, nesse modelo de questão, o volume do amoníaco obtido nas condições normais de temperatura e pressão. Pessoal, quando ele fala para você
condições normais de temperatura e pressão, é muito importante que você lembre que isso é uma sigla conhecida como CNTP. CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais de temperatura e pressão estabelece que uma molécula de qualquer substância, ela sempre ocupará um volume de 22,4 litros. Entenda, pessoal, que quando ele expressa essa relação de mol para volume, a condição que nós estamos aqui atribuindo, que é uma condição normal, é uma temperatura de 25 graus centígrafo, viu? É importante que se diga isso porque quando se fala em condições normais de temperatura e pressão, é estabelecido então os 25 graus centígrafo, que é a temperatura dita então como normal. Então nessas condições aí, uma molécula em volume ela corresponde a 22,4. Essa é uma norma dada então pela IOPAC, né? Que é o órgão que estabelece, por exemplo, esses estudos de uma forma mais formalizada, vamos dizer assim. Bem, diante disso aí, turma, é um dado que a gente vai precisar, tá? Para outras questões, pode ser também, tá? Mas eu queria logo então falar para vocês que CNTP é uma forma de se estabelecer a quantidade em volume encontrado em uma molécula, que é esse padrão que você vê aí, que é uma constante. Uma molécula é dita então como a ocupação de um determinado recipiente, ela ocupa então 22,4. Bom, voltando para a questão. Vimos então que o volume do amoníaco obtido nas condições normais, de temperatura e pressão e temperatura, pela síntese gasosa de 200 gramas, olha aí pessoal, 200 gramas de hidrogênio. Perfeito? Então, ele está falando aqui ó, do hidrogênio. Então perceba que essa quantidade no qual ele deu é massa. É por essa razão que essa questão ela estabelece uma relação de massa para volume, ó, massa para volume. Então vamos lá. Bora então tirar da nossa equação a massa do gás hidrogênio aqui, ó. Vamos lá. Observe que tem um 3 aqui na frente, olha. Isso quer dizer que são 3 moléculas de gás hidrogênio, que no total somam 6 hidrogênio, olha. Aqui você tem ó, 3 vezes 2, então aqui você vai ter 6 hidrogênios. Como você já sabe que cada hidrogênio vale 1, você vai ter um total de 6 gramas. Olha aí, pessoal. Diante disso, vamos observar que lá no meu produto, o volume obtido nessas 6 gramas, vamos lá, foram 2 moléculas, só que eu quero elas em volume. Então pensa aí, pessoal. Se uma molécula qualquer vale 22,4, se eu tiver 2 moléculas, vai ser o dobro. Concorda comigo? Ó, 44,8 litros. Então aqui eu tenho uma quantidade de 44,8 litros. Pronto. Agora eu tenho uma primeira representação aí, uma primeira relação de massa para o volume. Só que ele não quer saber de 6 gramas. Ele quer saber de 200 gramas. Então vamos lá, ó. Ele quer saber de 200 gramas. E isso vai estar para quanto? Para x. Pronto, turma. E agora? Acabou a química. Vamos para a matemática. Então vamos lá. 6 vezes x vai dar quanto? 6x. Isso é igual 200 vezes 44,8. Vamos colocar aqui, olha, 200 vezes 44,8. Perfeito? Bom, mas, pessoal, quanto é que dá 200 vezes 44,8? Bom, de cabeça aí vai dar em torno de 8.960. Então nós temos assim, ó, x é igual a 8.960 dividido, não estava multiplicando com x aqui, passa dividindo, olha. Logo, então, você vai dizer que 8.960 dividido para 6, isso vai dar
em torno de 1,49 litros. Olha aí, pessoal. Vai dar em torno, então, de 1,49 litros. Perfeito? Bom, essa quantidade aí, gente, se nós formos observar aí, na verdade, 1,4 litros, na verdade seria 1.493, perdão, 1.493 litros, aproximadamente, vamos dizer assim, tá? Em torno, então, de 1.493 litros, aproximadamente. Essa é a quantidade, então, de volume de amoníaco produzido a partir de 200 gramas de gás hidrogênio. Legal, turma? Perfeito. Pessoal, quando o dado e a pergunta são expressos em volume. Um exemplo aqui, ó. Aqui vai ficar uma dica para que quando você encontrar questões atípico, como você vê nesse exemplo acima. Aqui eu tenho, então, a medida, né, de um determinado volume de hidrogênio, tá? Aqui foi expresso a uma temperatura de 15 graus centígrafo, a uma constante de 720 milímetros de mercúrio. Ele diz então que esse certo volume ele reage completamente com o nitrogênio, ainda falando sobre a nossa fórmula da síntese da amônia, aí, do amoníaco. E ele faz a seguinte pergunta: qual é o volume de gás hidrogênio? Olha, o volume de gás hidrogênio. Perceba que aqui nós temos uma situação, digamos assim, um pouco diferente das que a gente já tem observado nessas últimas questões. Perceba que ele está falando de uma mesma substância, olha, volume de hidrogênio, tá? E ele pede o volume de gás nitrogênio, está falando de uma mesma substância, que seria essa aqui, ó. Bom, então como resolver uma questão como essa? Pois até mesmo o volume de gás usado nessa temperatura e pressão. Então, quando ele usa esse termo pressão, é importante que a gente lembre que essa questão ela é resolvida por uma equação chamada de equação de Clapeyron. Só para que a gente possa lembrar aí, ó, por exemplo, PV, que é igual a NRT. Tudo bem? Aqui a gente vai observar o seguinte, que como ele quer saber o próprio volume, né, a gente vai isolar o volume, aonde o volume então seria igual N, R, T. Bom, como o P está multiplicando com o próprio, vamos dizer assim, com o próprio volume, ele passa para cá, ó, dividindo. Bom, aqui nós temos a equação de Clapeyron, que seria justamente essa representação que você vê aqui, ó, em fórmula geral. Só para que a gente possa conhecer aí as legendas, né? O P é de pressão, o V é de volume, esse N ele se refere ao número de moléculas que está envolvida no processo. Esse R que no qual você tem a constante aonde o sistema está sendo sujeitado e a temperatura no qual o sistema ele foi, vamos dizer assim, observado. É interessante, viu, gente, que essa temperatura a gente saiba o seguinte. Como se trata de uma temperatura absoluta, que é a temperatura de Kelvin, você então pegará a quantidade estabelecida então em X graus Celsius e soma com o valor de 273. É como se fosse, na verdade, aqui uma forma de nós convertermos a quantidade em Celsius para Kelvin, vamos dizer assim. Bom, esse X no qual eu me refiro, no caso da questão, seria quem? Olha, o 15 graus centígrafo. Bom, mediante a isso, gente, nós temos a seguinte temperatura a ser usada na nossa fórmula. Basta então que a gente pegue esse 273, né, e some com os 15 graus centígrafo. O nosso resultado aí, olha, seria de 288
kelvins, né, que é a temperatura absoluta. Esse seria o valor de T. Tudo bem? Bom, mediante a isso, já podemos então agora fazer a substituição. Eu quero saber o volume, né? Então vamos lá. Esse N, como agora há pouco eu falei, seria o número de moléculas. Se eu for observar esse número de moléculas na minha questão, ou melhor dizendo, na minha equação, olha quanto vem ser, ó, 3. Então aqui eu substituo, ó, 3. Multiplico então pela minha constante, essa constante é justamente essa de 720, tá? Essa seria a minha constante, 720. Multiplico então pela temperatura que eu calculei aqui, ó, que foi de quanto? 288 kelvins. Tudo isso, né, dividido então, bom, como a nossa, digamos assim, como o nosso problema está envolvendo numa condição de temperatura e pressão, digamos assim, ideal, né, nós consideramos então essa pressão, quando está numa forma assim bem ideal, nós consideramos então em 1 atm. Que se nós formos olhar esses valores que estão aqui em cima, se nós multiplicarmos e dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então nós temos o seguinte resultado. Basta então que a gente multiplique 3 vezes 720 vezes então 288. Ok? Bom, o valor aí, gente, é um valor bem alto, em torno então de 622, 80. Esse seria o valor então para nós dado em litros. Olha aí, gente. Ok? Uma questão bem atípica, né, onde eu precisaria usar a equação de Clapeyron, que é essa, que é o PV-nRT. E diante dessa nossa equação, fazemos a substituição dos valores que são interpretados dentro do comando dessa questão. Olha aí, gente. Uma forma bem diferente, sem regra de 3. É um caso bem atípico, como eu falei no início dessa introdução aí da interpretação da questão, aonde você usará essa fórmula quando você encontrar aqueles dados no qual eu informei o 15 graus centígrafo, 720 milímetros de mercúrio, né? E isso já vai dar de entender que nós precisaríamos então usar a equação de Clapeyron. Ok, turma? Beleza, então, olha aí. Dando seguimento, aqui nós temos uma situação onde o dado é expresso em massa e a pergunta é feita em mols. Vamos para um exemplo. A pergunta que ele faz aí, olha, quantos mol de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Perceba, viu, gente, que ele está falando de mol e aqui ele expressa uma substância em forma em gramas. Então, vou colocar aqui uma equação, só para a gente identificar, viu? O ácido clorídrico no qual ele se refere, viu, essa substância aqui, ó. Tudo bem? E quando ele fala do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, seria essa substância aqui. Então, só para que a gente possa observar o que já foi dito, né? Aqui a quantidade de moles, né? Ou moléculas, como queiram falar. E está o que? Relacionado com uma quantidade em massa, como ele expressou do cloreto de sódio. Olha. Então, aqui você tem uma relação de mol para massa. Bom, então bora lá? Se nós observarmos aqui, olha, a nossa equação, a gente vai analisar se ela está balanceada. Lembra que bem no início dessa nossa aula, nós vimos alguns conceitos fundamentais que é importante que a gente fique de vez em quando dar uma revisada sobre isso. Então, olhem bem para a equação e observe se ela está balanceada ou não. Ou seja, observe se os coeficientes nos quais são apresentados nas substâncias estão corretos. Vamos averiguar aqui? Olha só. A quantidade de sódio que você vê aqui, olha, eu tenho um sódio. Aqui eu também tenho um sódio. Eu vou observar que eu também tenho um cloro e um cloro. Eu vou observar que eu tenho 2 hidrogênios no meu reagente, olha aí, gente. E tenho 2 reagentes no meu produto.
Logo eu tenho um oxigênio e um oxigênio. Conclusão, está balanceada. Então, se está balanceada, vou dar seguimento então à resolução da questão. Então, vamos lá? Ele diz então a quantidade de mol de ácido clorídrico, né, que são necessários para essas quantidades que eu tenho aqui. Isso é a pergunta que ele está fazendo. Então, vamos lá. Já que ele pede em mol, o HCl, então aqui eu vou expressá-lo assim, olha, 1 mol de HCl produziu aí uma quantidade em massa de cloreto de sódio. Então aqui eu vou calcular a quantidade de cloreto de sódio que eu observo na minha equação. Ele já me deu os dados, olha, um sódio vale 23 e um cloro vale 35,5. Então se eu for somar aqui esses valores, né, como eu tenho um sódio, que é 23, e somo com 35,5 aí, ó, o resultado que eu vou encontrar seria de quanto? De 58,5 gramas por cada molécula. Tudo bem? Bom, então aqui eu digo que eu tenho isso em massa de 58,5, tá? Que está correspondente para esse 1 mol de ácido clorídrico que eu coloquei para reagir. Mas pessoal, ele não quer saber dessa quantidade em massa de cloreto de sódio, ele quer saber de 23, olha gente. Ele quer saber 23,4 gramas. Quanto isso eu teria em quantidade de moléculas, que é X? Novamente, montei uma regra de 3. E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Acabou a química. Vamos lá. 58,5 vezes X vai dar 58,5x. Isto vai ser igual. 1 vezes 23,4 vai dar 23,4. X vai ser igual 23,4 dividido por 58,5. Isso vai dar quanto, gente? Vamos lá? Fazendo aí o cálculo, né? Nós temos 23,4 dividido por 58,5. Bom, o resultado, X então seria o equivalente a 0,4 mol. Olha aí, pessoal, 0,4 mol seria justamente a quantidade de ácido clorídrico usado para se produzir essas 23,4 gramas de cloreto de sódio. Ok, gente? Beleza aí? Bom, quando o dado é expresso em massa e a pergunta em número de partículas. Bom, um exemplo aqui, ó. Ele pergunta quantas moléculas de gás carbônico pode ser obtido pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro. Primeiramente, gente, a gente tem que montar a equação, né? Olha a equação aí. Quando ele fala queima, é porque envolvemos o oxigênio. E quando ele diz que é a queima completa do carbono, é porque então nós temos o carbono reagindo com o oxigênio. E a queima, ela vai gerar dióxido de carbono, que é o que você vê aqui, ó. Tudo bem? Bom, ele quer saber então a quantidade de moléculas de gás carbônico que pode ser obtido pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro. Então, ele está fazendo uma relação da quantidade de gás carbônico, né, que foi obtido, a partir dessa queima de quem? Do carbono. Então, ele está relacionando carbono com dióxido de carbono, que é o CO2. Legal? Bom, é falado então que o carbono, ele colocou aqui, ó, em forma de 4,8 gramas. Então, isso quer dizer que o carbono está em massa. Vamos falar assim. E aqui então ele expressou para nós, olha, o dióxido de carbono, que é o CO2, ele expressou em forma de quê? Em moléculas, tá? Em moléculas. Então vamos colocar assim, ó, mol, que é o abreviado de moléculas. Perfeito?
Então, mediante a isso, a relação que nós temos aqui é massa versus mol. Então, vamos lá. Vamos calcular a massa do carbono. Um carbono, gente, ele já expressou aqui para nós. Olha quanto é que vale um carbono. 12 gramas. Que é justamente a quantidade que nós temos de carbono na nossa equação. Isso nos produziu uma quantidade aí que você vê, olha, de uma molécula. Tá? Uma molécula. Gente, observe que a nossa equação que você tem aí, essa equação ela já está balanceada, né? Ela contém aí uma quantidade, vamos dizer assim, de gás carbônico, né? Ou melhor dizendo, de carbono, igual ao que você vê no próprio reagente. Observe que você tem aqui, olha, você tem um carbono e você tem um carbono. Você tem 2 oxigênio e 2 oxigênio. Então é importante que a gente analise aí, viu, que a nossa equação ela já está balanceada. Só que eu não preciso, então, digamos assim, colocar nenhum coeficiente para ajustar a minha equação. Bom, dando continuidade, ele quer saber a quantidade de moléculas, né, de gás carbônico que eu tenho aí. Ó. Isso quando for colocado para mim aí, olha, uma quantidade de 4,8 gramas de carbono. Pronto, gente. Estabelecendo uma regra de 3, como você pode observar aí, nós então podemos chegar à seguinte solução do problema. Vamos lá. 12 vezes x, né? 12 vezes x vai dar 12x. E isso vai ser igual a quanto? 4,8 vezes 1 vai dar 4,8, gente. Olha. Então, x vai ser igual a 4,8 dividido por 12, aonde x vai ser igual. Vamos lá. Quanto daria, então, esse resultado? Você tem lá, olha, 4,8 dividido por 12. O valor, então, seria de aproximadamente, ou melhor dizendo, igual, né, gente, dá exato, daria em torno de 0,4 mol. Olha aí, gente. Então, a quantidade de moléculas no qual observamos aí, de gás carbônico, então seria em torno de 0,4 mol. Pessoal, atenção. Observa que a quantidade de moléculas obtida de gás carbônico, ela foi de 0,4 mol. Se nós falarmos então em número de partículas, né, é bom lembrar que quando você tem 1 mol de qualquer substância, a quantidade de 1 mol em partículas, ela equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, vamos dizer assim, de moléculas. Perfeito? Observa que alguns livros mostram, então, que também 1 mol de uma determinada quantidade, digamos assim, de moléculas em forma de partícula, pode ser também em torno de 6,02, alguns livros colocam isso também, ó, vezes 2 vezes 10 a 23 partículas. Tá? Pode ser assim expresso também. Mas entre 6,02 e 6, se nós formos arredondar, vai dar 6. Então, alguns livros adotam 6,2, outros adotam só 6. Né? Então, de uma forma assim bem geral, é usado sempre 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? Então, se eu quiser saber a quantidade de partículas encontradas dentro dentro do dióxido de carbono, quando eu tiver 4,8 gramas de carbono, basta que eu estabeleça a seguinte regra. Olha, você viu agora há pouco que 1 mol corresponde então a 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver 0,4 moléculas de gás carbônico, eu terei quanto em partículas? Olha aí. Uma regra de 3, para quando eu quiser saber a quantidade de partículas existente de gás carbônico, basta então que eu multiplique, né, por 6 vezes 10 a 23.
onde a quantidade então de partículas que eu terei aí, ó, seria igual a 2,4 vezes 10 a 23. Olha só, gente. Essa é a quantidade, então, de partículas, né? Isso é como se eu tivesse, então, atribuindo aí, viu, turma? A constante de Avogadro, aonde uma molécula, uma vez quando ela é sujeitada a várias divisões, segundo a constante de Avogadro, ela corresponde, então, a 6 vezes 10 a 23, né? 6 vezes 10 a 23 partículas, vamos dizer assim. É como se eu pegasse a molécula e dividisse em várias partes. E aí, então, eu teria a quantidade, então, de 2,4 vezes 10 a 23 partículas de gás carbônico. Olha aí, gente. Legal? Beleza, então, gente. Bom, uma outra situação é quando você tem duas ou mais perguntas diante de uma situação, de um problema em que envolva, por exemplo, quais são as massas de ácido sulfúrico? Atenção aí, turma, olha. Ácido sulfúrico seria essa substância. Então ele pede a massa do ácido sulfúrico e de hidróxido de sódio, olha, que seria essa outra substância. Observa que ele está falando das duas substâncias, ele está expressando elas em quê? Em massas. Olha, está dando expresso elas em massa. Para preparar 28,4 gramas de sulfato, que é esse carinha aqui, ó. Tu vai observar que também ele está em massa, porque ele expressou 28,4 gramas. Bom, diante disso aí, a gente vai olhar para a equação e sempre analisando se ela está balanceada. Observem bem aí, ó. Nota que você vê aqui, olha, 2 sódio. Então aqui também tem que ter 2 sódio. Então vou colocar aqui, ó, 2 sódio. Perceba então que a quantidade de enxofre eu só tenho uma, olha. Aqui também eu só tenho uma. Perceba que a quantidade, digamos assim, de hidrogênios que você vê aí, olha, você tem aqui, olha, 2 hidrogênios. Lembra que esse 2 aqui, ele vale também, viu, gente? Esse 2 que você vê aqui, ele vale também para esse hidrogênio bem aqui, ó. Então, você também tem 2 hidrogênios. Legal? Com mais esse 2 hidrogênio que eu tenho aqui, ó, soma o total, viu, gente? Vai somar um total de hidrogênio em torno de 4 hidrogênios só no meu reagente. Ó, 4 hidrogênios, 2 com mais 2, 4 hidrogênios. Então aqui eu também tenho que ter 4 hidrogênios. Então o que eu vou fazer? Para que eu possa ter 4 hidrogênios, basta que eu coloque um 2 bem aqui na frente, olha, porque 2 vezes 2 dá 4. Pronto, turma. Olha só o que eu tenho. Balanceei o meu sódio, por isso que eu coloquei esse 1 aqui na frente. Tinha balanceado o meu enxofre, por isso que eu coloquei esse 1 aqui na frente, para não alterar. E quando eu observo agora, observe que a quantidade de oxigênio que aqui eu tenho no meu produto, e olha, lembra que esse 2 também vale para o oxigênio, tá? Lembra que essas quantidades de oxigênio que eu tenho no meu produto são quanto? Ó, 2 com mais 2, melhor, 4 com mais 2 vai dar 6. Então aqui eu também tenho que ter 6 hidrogênios, só para eu saber se está correto. Então eu tenho, olha, 4 oxigênios, com mais 2 oxigênios, 6 oxigênio. Então está balanceada a minha equação. Então vamos lá? Diante do balanceamento que eu fiz, que ficou isso, olha, uma molécula de ácido sulfúrico reagiu com 2 moléculas de hidróxido de sódio, que é o, né, e produziu então o chamado sulfato de sódio, que foi uma molécula, e 2 moléculas de água. Bom, só para lembrar que as substâncias no qual nós estamos calculando, que nós queremos achar os valores, são essas que aqui eu tenho. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. São essas que aqui eu tenho. Olha aí. Então, aqui eu tenho a seguinte obtenção dos valores. O H2SO4, que aqui eu vejo, se eu for observar, cada hidrogênio aqui vale 1, olha. Como eu tenho 2 hidrogênios, soma um total de quanto? 2 gramas. Mas, observa que eu tenho só um enxofre. Quanto é que vale um enxofre? Olha aí, ó, 32. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 32.
somado então com a quantidade de oxigênio. Cada oxigênio, gente, vale 16. Como são 4, vai ser 4 vezes 16, que isso vai dar 64. Turma, isso para nós é a massa de uma molécula de ácido fúrico, que vai dar um total de quanto? 98 gramas. Essa quantidade, olha aí, vamos calcular agora a massa do hidróxido de sódio. O sódio, pelo que você vê aqui, é 23. Então, vou colocar bem aqui, ó, 23. Um sódio, viu, gente? Somado com um oxigênio. Quanto equivale um oxigênio? 16. E somado com um hidrogênio, que vai dar 1. Isso, no total, nós teremos quanto? 23 com mais 16 vai dar 39. Com mais 1 vai dar 40. Pessoal, isso se fosse de uma molécula, mas são quantas moléculas? Olha quantas moléculas são. São 2. Se uma molécula deu 40, 2 vai dar quanto? 80. Aí vendo aí, 80 gramas. Isso então vai nos produzir uma certa quantidade em massa. Bora lá, bora atrás dessa quantidade em massa. O sódio aqui, são 2 sódios, ó. Cada sódio vale 23. Como são 2, vai dar quanto? 46. Somado com mais 32, que é do enxofre, que agora há pouco nós vimos, o enxofre vai ser 32, ó. E somado com mais o oxigênio, olha, cada oxigênio vale 16. São 4, vai dar 64. Pronto. Somando esse valor, nós temos aí, olha, 46, né? Com mais 32, tá? 46 com mais 32, com mais 64, soma um total de 142. 142 gramas. Pronto. Estamos diante, então, desses valores aí, ó. 142 gramas. Bom, só que aí, gente, eu quero saber a quantidade de ácido sulfúrico e de hidróxido de sódio usado quando eu produzi aí, gente, olha, 28,4 gramas do sulfato de sódio. Então, quanto eu teria de hidróxido de sódio e quanto eu teria de ácido sulfúrico para poder, então, obter essa quantidade de 28,4 gramas. Ok? O que nós iremos fazer, então? Vamos lá? Olha aí, gente. Para que nós possamos, então, achar esse valor, basta que a gente faça a seguinte relação. Vamos, primeiramente, calcular a relação, então, entre hidróxido de sódio com sulfato de sódio. Eu poderia muito bem usar a quantidade de sulfato de sódio com a quantidade de ácido sulfúrico para achar esse valor. Mas, embora primeiramente obter, vamos fazer assim, vamos obter a quantidade de hidróxido de sódio usando a relação de sulfato com hidróxido. Novamente, olha só o que eu tenho. 142 vezes x dá 142x. 80 vezes 28,4. Vamos lá, fazendo esse cálculo aí. 80 vezes 28,4. Isso vai dar em torno de 2.272. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, 2.272. Legal? 2.272. Então, nós temos que x vai ser igual a 2.272 dividido por... Estava multiplicando com x, olha, passa dividindo. Então, x vai ser igual... Vamos lá, gente. Temos, então, 2.272 dividido para 142. O valor, então, seria igual a 16, né? 16 gramas. Pronto. Achamos o valor correspondente, então,
ao valor de hidróxido de sódio usado para produzir essa quantidade de 22,4. Bom, turma, para que nós possamos então calcular agora o valor de Y, tá? Basta que você faça a seguinte situação, olha. Observe então que se eu usar a relação de 28, né? Vamos colocar aqui, ó, fazer assim. Digamos que eu tivesse então 98, está para 142 e Y vai estar para 28,4. Fazendo aí o meio pelos extremos, então você tem, olha, 142Y dividido, ou melhor dizendo, igual, perdão, 98, gente, vezes, tá? 98 vezes 28,4, isso vai dar 2.000, deixa eu colocar aqui, isso vai dar 2.783. Eu vou colocar aqui um valor, viu, gente? Aproximado, 2.783. Então eu tenho esse 2.273 dividido para 142, tá? Se eu tenho então 2.783 dividido para 142, isso dá aproximadamente 19,6, né? Como nós arredondamos lá para 2.783, né? Chega a ser então aproximadamente 19,5. Esse seria o valor correspondente, 19,5 seria o valor correspondente então à quantidade de ácido sulfúrico usado então nessa, digamos assim, nesse nosso valor de sulfato de sódio. Olha aí, gente. Beleza, então? Esse então seriam os valores: 19,5 e 16 gramas, respectivamente, de ácido sulfúrico e de hidróxido de sódio. Legal, gente? Beleza, então. Espero que vocês tenham, então, entendido aí um pouco da estequiometria usando essas relações. Até a próxima, então, gente. Até breve, moçada.